operação deflagrada hoje pela Polícia Federal contra Jair Bolsonaro, ex-ministros, ex-assessores e um assessor atual dele, ex-comandantes militares e até um padre, de acordo com a PF, é para apurar a organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente no poder. Aí já faço a primeira pergunta. Como manutenção no poder de alguém que já tinha deixado a presidência? O vandalismo em Brasília foi em 8 de janeiro de 2023. Lula tinha sido empossado 7 dias antes. E a PF não deveria ter escrito organização criminosa que teria atuado, em vez de atuou? A Polícia Federal está na mesma onda do Lula. O petista disse hoje que tentativa de golpe em 8 de janeiro é dado concreto. Não foi vandalismo, não foi quebra-quebra, como aconteceu outras vezes em Brasília em 2006, 2013, 2014 e 2017, mas em movimentos comandados por amigos do Lula. Outra questão, os alvos da operação de hoje teriam sido determinados também a partir da delação do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o Mauro Cid. Essa delação foi homologada em setembro do ano passado, há exatos 5 meses. E o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, afirmou que a delação do Mauro Cid era fraca e não trazia provas concretas contra o ex-presidente. Está aí a matéria sobre isso do Poder 360 e também matéria da Gazeta do Povo sobre a declaração do subprocurador. Então, o que mudou? Indícios, evidências, suspeitas com uma base mínima. Parece que isso não é mais necessário. Podem ser 2 mensagens de WhatsApp, alguns emojis. Está tudo em segredo. Só está difícil de esconder que os criminosos passaram a ser escolhidos. Então, é hora de ir atrás dos crimes que eles supostamente cometeram. A pesca probatória agora é com rede de arrastão. Vão fuçar, fuçar, fuçar até encontrar alguma coisa. Ou não encontrar nada. Não faz diferença. Dá para não ver uma perseguição política? Lembra o nazismo, o comunismo, nos quais não havia limites para destruir os inimigos do sistema. Outra questão que eu quero comentar. Há 3 dias, a Veja publicou a seguinte matéria. A ABIN apresentou o relatório que responsabilizava o governo no 8 de janeiro. O governo do PT, tá? Para não ficar dúvida. O Alessandro Moretti, que era o número 2 da agência e foi demitido pelo Lula há 10 dias, ele produziu um relatório que responsabilizava o Ministério da Justiça, do Flávio Dino, e o chefe do GSI, General Gonçalves Dias, pelos atentados às sedes dos 3 poderes. Alguém ouviu falar numa investigação sobre isso? Esse relatório gerou alguma operação da Polícia Federal? O Dino e o G. Dias sofreram algum mandado de busca e apreensão? Olharam os celulares, os computadores, os tablets, os equipamentos deles? E mais um ponto para debate. Foi só uma coincidência que Bolsonaro tenha feito uma live com enorme audiência e, no dia seguinte, tenha sido visitado pela Polícia Federal? Foi só uma coincidência que Bolsonaro tenha lotado ontem as ruas de São Sebastião, no litoral de São Paulo, e hoje a PF faça mais uma operação contra ele? Infelizmente, como ensinou Olavo de Carvalho, popularidade não é poder. Mas, obviamente, a popularidade do Bolsonaro incomoda. Ou o Lula não falaria dele dia e noite, todos os dias, a qualquer hora, em qualquer situação. Parece mesmo que as ruas e as urnas não se dão. Se o Bolsonaro reúne multidões de forma espontânea, orgânica, autêntica, com o Lula é diferente. Isso é fato. Na Baixada Fluminense, o prefeito de Belford Roxo, aliado do petista, teve que coagir os servidores municipais para botar gente no evento com o Lula. Fechou serviços municipais, postos de saúde, creches, escolas, centros administrativos, dando uma banana para a população e ainda arrumou ônibus para transportar todo mundo para o beijamão com o Lula. E ainda mandou fazer faixas e cartazes, talvez com verba pública. Não é melhor investigar isso tudo? Aí no Complexo do Alemão, no Rio, o Lula reclamou que foi recebido por pouca gente.
e, num ato falho, citou o Sérgio Cabral, que está soltinho como o Lula, já falando em também voltar à política. É o Brasil de volta, corrupção perdoada, lavagem de dinheiro perdoada, pilhagem de estatais e fundos de pensão perdoada. Está aí o Dias Toffoli anulando o pagamento de multas bilionárias de empresas que confessaram participação em corrupção. Aliás, a operação da PF de hoje também serve como cortina de fumaça para todas as críticas que o Toffoli tem recebido no mundo todo. Mas que bom, né? Que bom que a criminalidade agora se restringe a supostos atos, supostos crimes considerados antidemocráticos. Democracia salva, nós já podemos andar tranquilos nas ruas. Você está acompanhando o que aconteceu hoje? Você tem a mínima noção da gravidade do que está acontecendo com o nosso país? Diante dos nossos olhos, a nossa nação está ruindo e se transformando, ou já se transformou, numa ditadura. Uma ditadura do pensamento único. Só pode existir nesse país pessoas que concordam completamente com a narrativa da esquerda e desse sistema judiciário que é o pilar fundamental dessa ditadura que a gente vive. Há não muito tempo atrás, o ajudante de ordens número 1 do Bolsonaro, Mauro Cid, foi preso. Preso por quê? Corrupção, como o PT fez ao longo de toda a sua história? Por tráfico de drogas, como os ajudantes do PT e o PCC fez ao longo de sua história? Não. Por supostamente ter feito uma fraude no cartão de vacina. E pegaram esse esquema, esse suposto esquema de fraude de cartão de vacina, prenderam o cara, intimidaram esse cidadão e fizeram busca probatória. Pegaram o celular dele, tudo que ele tinha acesso, os seus eletrônicos, e basicamente fizeram ele, através de uma tortura psicológica, fazer uma delação. Essa delação teve esse resultado aqui, ó. As divergências entre PF e PGR sobre a delação de Mauro Cid. Em nome de delação, nem nome de delação tem. É termo de declaração e sem provas para corroborar, diz um interlocutor do caso. Então, o Mauro Cid fez uma declaração, um termo de declaração, onde ele nem sequer apresenta provas. Mas aí, nós temos hoje essa situação aqui, ó. Alvos de operação da PF na mira... Alvos de operação da PF que mira aliados de Bolsonaro foram citados em delação de Mauro Cid. Mas espera aí, não era delação, eram termos de declaração e aqui já virou delação. E por conta disso daqui, meus amigos, nós tivemos essa situação. Jair Bolsonaro é alvo da Polícia Federal e tem 24 horas para entregar passaporte. Não só isso, como se não fosse o bastante, a Polícia Federal fez operação contra Bolsonaro, Valdemar, Heleno e outros aliados, generais de 4 estrelas, que estão agora de cócotas, com o rabinho entre as pernas, sendo humilhados, recebendo busca e operação em suas casas. Valdemar, general Augusto Heleno, Braga Neto e o Gustavo Torres, que acabou de ser liberado da prisão porque chegaram à conclusão que ele não tinha absolutamente nada a ver com o 8 de janeiro. Não só isso, não tinha nada, como ele agiu para tentar impedir os atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. 2 assessores de Bolsonaro já foram presos na operação deflagrada pela Polícia Federal. Os dois que foram presos é o Felipe Martins e o Marcelo Câmara, que é o que cuida da segurança do presidente Bolsonaro. A Polícia Federal também chegou na casa de Valdemar, do presidente do PL. Ele é simplesmente o presidente do maior partido do Brasil hoje. O presidente do maior partido. Invadiram também a busca e apreensão na sede do PL. Olha a situação que nós chegamos. Na sede do PL. Corre a notícia de que Valdemar foi preso porque estava com uma arma ilegal. O que é mentira. A arma pertence ao filho dele, isso já foi provado. E conversando com o pessoal em Brasília, a verdade parece que é outra. Ele nem chegou a ser preso. Ele simplesmente apresentou documentação mostrando que a arma é legal, ela é do filho dele. Então ele já foi liberado. Pelo menos essa é a informação que eu tive conversando com as pessoas de Brasília. Mas hoje em dia nada dá para saber se é verdade ou não, com tanta desinformação que vem da imprensa. Aí consta que ele foi preso. Aqui fala, ó, a defesa de Valdemar se pronunciou sobre sua prisão e diz que a arma era do filho dele. Entenda.
Tudo isso, meus amigos, por supostamente o governo Bolsonaro e membros do alto escalão do seu governo terem cogitado a hipótese de um golpe. Não é o golpe, isso que não está relacionado a 8 de janeiro, absolutamente nada a ver com 8 de janeiro, mas aparentemente porque eles cogitaram a hipótese de um golpe. E aí, sai essa notícia daqui, ó. Eu quero melhorar a tela para vocês verem. Essa aqui acabou de sair. PF tem vídeo de Bolsonaro com o ministro discutindo dinâmica golpista. Peraí, discutindo dinâmica golpista. Isso aqui é interpretativo. A gravação de 5 de julho de 2022 foi apreendida na casa do ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. Aí tem a transcrição. E aqui, vamos pegar alguns trechos da transcrição. Bolsonaro falando. E eu tenho falado com meus 23 ministros. Nós não podemos esperar chegar 23. Olhar para trás e falar. O que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia? Nós temos que nos expor, cada um de nós. Não podemos esperar que outros façam isso. Não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acomodar. Não posso fazer nada sem vocês. E vocês também patinam sem o executivo. Os poderes são independentes. Mas nós dois somos irmãos. Temos um primo do outro lado da rua que tem que ser respeitado também. Mas todo mundo tem que ser respeitado. Tem que respeitar em primeiro lugar. E nós não abrimos mão disso. Aqui ele está pedindo respeito. Então, aparentemente, pedir respeito entre os poderes está tramando uma dinâmica golpista. Porque você não pode. Pedir respeito entre os poderes é golpismo. O não golpismo é aceitar a ditadura do judiciário. Nós estamos vendo aqui, não é toda a imprensa, uma ou outra TV, as mídias sociais, sobre a delação do Marcos Valério. Aqui ele está falando que a imprensa esconde o caso do Marcos Valério, que o Marcos Valério falou que o PT e o Lula mandou matar Celso Daniel. Aqui o Anderson Torres fala da ligação do PT com o PCC, do Carvajal, que é o traficante lá, sócio do traficante Hugo Chávez, que falava que o tráfico financiou a esquerda, inclusive deu dinheiro para o Lula. E que ele fala claramente, não vou botar tropa na rua, tocar fogo, metralhar. Não é isso, porra. Aqui, ó. E não é providência de força, não. Aqui ele está falando agir de forma constitucional. Então, se baseando em uma suposta tentativa, não, cogitação da hipótese de um golpe, que era, na verdade, buscar o respeito entre as instituições e transparência eleitoral, nós estamos vendo hoje Bolsonaro receber a Polícia Federal na sua casa. É impressionante, eu sinceramente já não tenho mais palavras para descrever o que está acontecendo. Se você ainda não entendeu, então, meu amigo, nada vai fazer você entender. E curiosamente, essas ações acontecem sempre depois de demonstração de força do Bolsonaro. Depois da live dele, teve busca e apreensão na casa dele, do filho dele. Depois da manifestação de ontem, mais uma vez, busca e apreensão. Enquanto isso, no Brasil, essa parte eu achei interessante, eles estão aí defendendo a democracia, mas, preste atenção nessa pesquisa. Menos de 20% dos brasileiros acreditam que 8 de janeiro foi tentativa de golpe. Não houve tentativa de golpe. O que houve é uma demonstração da indignação por ver a nossa democracia sendo destruída, a imprensa passando pano e o judiciário, o STF, sendo basicamente o agente mais atuante nesse processo. Então, essas ações causaram uma indignação, uma revolta, sim, em boa parte do nosso povo brasileiro. Mas essa indignação virou crime. E agora nós temos o Bolsonaro impedido de falar com o presidente do partido. Essas são as restrições. Ele está impedido de falar com o presidente do partido, Valdemar, impedido de falar com o Braga Neto. Ele está impedido de fazer campanha para prefeituras. Parece que tudo está trabalhando dessa forma, né? Agora o Bolsonaro não vai poder mais ajudar o partido nas campanhas para as prefeituras do Brasil. Querem de todas as formas aleijar Bolsonaro para que ele não possa mais usar o seu imensurável impacto em poder de engajamento nas eleições para as prefeituras. Enquanto isso, a gente está vendo Dias Toffoli liberando multa de empresa, deixando as empresas voltar a receber dinheiro, todos os corruptos, todos sendo soltos. É curioso como uma parte da imprensa está revoltada com essa ação do Dias Toffoli,
mas porém, porque houve sim corrupção do PT, mas os corruptos são defendidos pela mesma imprensa. As empresas não, mas os corruptos são defendidos. Inclusive estão no poder novamente. Aí a pergunta, e aí, o que vocês vão fazer? Nós estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance. Tudo, sem exceção. Vamos fazer obstrução? Vamos, mas nós somos 100 deputados hoje que ainda têm a honra e a dignidade de não se vender para o sistema. 100. 100, não dá para fazer diferença lá dentro. Desculpa, mas não dá. A gente pode tentar obstruir tudo, mas é impossível, porque 100 não dá. Rodrigo Pacheco é um serviçal desse sistema agora. É um serviçal. O que nos resta fazer? Na verdade, nos resta esperar, porque nós somos os próximos alvos. Nós somos os próximos alvos. Em breve virão bater na